Quero, nesta noite, pedir licença a cada um de vocês que estão ligados nas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, dando boa noite a você, a sua família, a você jovem, a você cidadão ilhéense, você também de fora da cidade de Ilhéus, e para nós conversarmos sobre um assunto extremamente importante e que eu sou apaixonado por isso. Quem me conhece sabe muito bem. Nós vamos conversar hoje, celebrar, na verdade, que é um tempo de celebração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069. A Lei 8.069 de 1990. Nós sabemos que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente não havia um regramento, um marco regulatório que definisse o que são as políticas públicas na sua integralidade de proteção à criança e ao adolescente. Então, a criança e adolescente, elas não tinham nenhuma garantia de direito. Nenhuma garantia de direito. Foi necessário o Congresso Nacional, naquela oportunidade, se mobilizar no sentido de construir um marco regulatório, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que nossas crianças, nossos adolescentes começassem a ser tratados de maneira digna, de maneira honrosa, em um regramento que viabilizasse a todos esses jovens e adolescentes do nosso país o direito à escola, saúde, amor, alimentação, família, enfim, tudo que dá dignidade a uma pessoa. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, o famoso ECA, ele teve a honraria, né? A honraria da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, que falou, né? Que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente foi uma das melhores peças a nível de Brasil, né? Para cuidar das nossas crianças. De modo que eu me sinto hoje aqui absolutamente feliz em poder estar tratando sobre esta Lei 8.069 de 1990, que criou essa grande peça jurídica, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo o seu marco regulatório. E para o entendimento daqueles que estão nos assistindo, o que é o Estatuto? O Estatuto nada mais, nada menos é de que todas os direitos, todas as garantias de direitos que a criança e o adolescente tem, com seus artigos e seus incisos. É isso que é o Estatuto. E nós, né, toda a sociedade civil organizada, as instituições, enfim, vivem em torno desse Estatuto. Vivem em torno desse Estatuto. Então, eu creio que são 30 anos, certo? Foi no dia 13 de julho de 1990 que foi instituído no Brasil o marco regulatório chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto, ele passou por um tempo longo
para que as pessoas pudessem se adaptar a ele. Tempo longo, a gente sabe, quando se cria uma peça, uma lei dessa magnitude, é necessário tempo para que o país se organize com os seus mecanismos de organização, com todas as instituições se organizarem para isso, para que as coisas comecem a funcionar. E ainda hoje, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não funciona de maneira consolidada, de maneira plena. Ainda precisamos de muitos passos, né? De muita organização, de muitos compromissos, sobretudo do Estado, chamado Estado brasileiro, para que esse estatuto funcione na sua plenitude, né? E quero deixar bem claro a deficiência desse funcionamento não está apenas por falta de recursos, porque não é falta de recursos. Esse funcionamento na sua plenitude é realmente parte, é falta de comprometimento, né, de alguns poderes, comprometimento, e parte também do comprometimento da sociedade civil organizada, que na Constituição Cidadã, a sociedade civil organizada, ela tem o seu espaço garantido de participação através dos conselhos, né? Temos o CONANDA, que é o Conselho, né, Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Nós temos o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, temos o Conselho Municipal, o CMDCA, que são os veículos, né, importantes de participação da sociedade civil organizada, estão ali representadas através desses conselhos para que o Estatuto seja permanentemente fiscalizado no seu cumprimento da lei e desenvolvido, né, de acordo com as garantias, né, dos recursos, dos espaços, do que é fundamental para o desenvolvimento harmonioso. E quando eu falo em desenvolvimento harmonioso, é na harmonia social, mental, física, espiritual, intelectual da criança e do adolescente. E aqui me permitam dizer uma coisa interessante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, embora esteja completando 30 anos, ele funciona muito mais para a criança do que para o adolescente. Eu tenho essa crítica a fazer. A criança, eu percebo que está bem assistida dentro desse estatuto, né? A gente percebe que as instituições, os governos estaduais, as prefeituras, através dos conselhos tutelares, do CMDCA, enfim, assiste mais a criança do que o adolescente. Sobretudo o adolescente da periferia, né? Esse adolescente que sofre lá na periferia a questão mesmo do preconceito racial, que precisamos nos preocupar com isso, que o Estatuto garante a igualdade da etnia, da raça, enfim. E a gente precisa tratar desse assunto com muita clareza. E o jovem, né, o adolescente da periferia, ele não está sendo protegido nesse sentido que eu digo, sobretudo do racismo e outras demandas que envolvem esse adolescente lá na periferia, tá certo? A questão dos seus espaços culturais, não é garantido os espaços culturais para esses adolescentes, não é garantido a esses adolescentes a voz na elaboração de políticas públicas para suas cidades, não é garantido também. E isso está inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não há cumprimento. Então,
por isso que eu faço essa crítica construtiva, que precisamos, nós como homens e mulheres preocupados com a criança e adolescente, permitirmos a eles a garantia de direitos desses espaços e dessas políticas que eu acabo de falar. Mas o Estatuto trouxe muitas coisas positivas. O Estatuto tem uma positividade grandiosa. E aqui eu quero relatar alguns pontos positivos, por exemplo, com a criação da Lei 8.069, vou repetir sempre para você gravar o nome dessa lei, que é importante, que foi a lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 8.069, de 13 de julho de 1990, por isso está fazendo 30 anos, foi criada no judiciário as varas especializadas da infância e da juventude. Então, isso foi um ganho enorme. Aqui em Ilhéus mesmo, nós temos a vara da infância e juventude, vara especializada, com uma grande juíza que chegou aqui, me salvo engano, em 2009, que a doutora Sandra Magali chegou nessa cidade, e essa mulher guerreira de grande valor desempenha um trabalho maravilhoso na cidade de Ilhéus, no que diz respeito à criança e o adolescente. Ela realmente atua muito bem, ela norteia, né, as instituições como elas devem trabalhar nesse sentido. Ela pune quando tem que punir também quem não fizer o correto em favor da criança e do adolescente. Ela exige eficiência nos serviços. Então a juíza atua muito bem. Então Ilhéus está bem servido nessa área. E nós devemos agradecer a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei 8.069, porque senão não teria essa vara especializada da infância e da juventude. Então foi um ganho muito importante a partir do Estatuto. Outro ganho foi na Justiça. Esse aí foi na Justiça, que foram as delegacias especializadas de defesa da criança e do adolescente. Hoje, em vários lugares do Brasil, nós temos as delegacias especializadas de defesa da criança e do adolescente, que investigam crimes contra criança e adolescente. Foi outro ganho enorme que o Estatuto trouxe para a sociedade. É pena, e aí eu quero me somar a você que está nos ouvindo neste momento, que a nossa cidade ainda não ganhou essa delegacia. E eu venho lutando, e vocês sabem muito bem disso, há quantos anos eu venho sendo a voz nessa cidade, junto ao governo do estado, prefeitura, para que a gente reivindique que o povo de Ilhéus, né, já fiz até abaixo assinado, já enviei para o governador do estado, enfim, recebi resposta que por conta de contingência financeira não poderia implantar essa delegacia aqui ainda, mas nós vamos insistir, porque a delegacia é uma instituição, a delegacia especializada de defesa da criança e adolescente é uma instituição extremamente importante para a investigação dos crimes contra a criança e adolescente, para que essas peças, né, cheguem rápido à justiça e os infratores que cometem crime contra a criança e adolescente, seja a violência de qualquer ordem, né? Eu não falo aqui só da violência sexual, porque existem outros tipos de violências que nós sabemos que nossas crianças e adolescentes sofrem, que sejam julgados com mais celeridade e sejam punidos rapidamente. Porque o que acontece, não tendo a delegacia aqui em Ilhéus, os processos ligados à criança e adolescente que vai para a delegacia da mulher ou para a 7ª Corpim, entra em uma fila, em uma pilha de muitos processos e é muito difícil, demora muito de ser julgado. Mas foi um ganho
extremamente importante da sociedade brasileira, no judiciário, a vara da infância e juventude. Na justiça, as delegacias especializadas em defesa da criança e do adolescente. Outro ganho que eu acho extremamente importante na área da saúde é a questão do acesso das mulheres aos exames pré-natal. Isso foi um ganho enorme. Por quê? A mulher, ela fazendo o exame pré-natal, ela vai estar sendo acompanhada permanentemente pelo médico ou médica ginecologista, que vai, desde o ventre da mãe, acompanhar a saúde da criança. Porque uma criança que é cuidada desde o ventre da mãe, ela vai ter uma criança mais saudável, um adolescente mais saudável, sem grandes problemas. Então, na área da saúde, a questão do acesso ao exame pré-natal, isso melhorou muito. E isso é um ganho que está contido, tá certo? Dentro dos direitos da criança e do adolescente, no Estatuto. Outro ganho que eu acho importante foi na área educacional. A área educacional também tivemos um ganho enorme, que é o acesso à matrícula nas escolas. Hoje, só não estuda quem não quer. Nós sabemos disso, porque é garantido o direito de toda criança e adolescente estar na escola. É dever, os pais têm que colocar na escola e é obrigação do Estado, do brasileiro, dos municípios, ter matrícula para todos os estudantes. Então, o acesso à escola foi também muito importante, tá certo? Para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Foi um ganho também que foi trazido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós tivemos, aqui eu citei apenas 4 em áreas diferentes, citei no judiciário, citei na justiça, citei na saúde, citei na educação, e poderia citar aqui tantos outros ganhos na área social. Nós vimos hoje as secretarias de desenvolvimento social e trabalho nos municípios, e aqui eu quero fazer uma alusão à Secretaria de Ilhéus, né, no governo do prefeito Mário Alexandre, que vem trabalhando muito bem. Se há uma secretaria que nessa área eu quero assim fazer uma deferência muito importante, é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que nessa área, sobretudo da questão adolescente, que eu acompanho isso paro e passo há muitos anos, vem trabalhando muito bem. A gente observa que o abrigamento está funcionando muito bem ali na Princesa Isabel, para crianças vítimas de violência. A Casa Lá está funcionando muito bem. A Casa Masculina está funcionando muito bem. Os CRAs, que é a porta de entrada para essa vulnerabilidade, né, da criança e do adolescente, também está funcionando bem. As pessoas estão comprometidas nos encaminhamentos. Os CREAs, que trabalham com jovens infratores, né, têm dado respostas positivas. Enfim, eu percebo que há uma política pública nesse governo de agora, nessa questão, que trabalha muito bem, seguindo realmente o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você observe o que a Lei 8.069, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente em 13 de julho de 1990, que esse mês de julho está fazendo 30 anos, quantos ganhos trouxe para a sociedade brasileira, e nós da cidade de Ilhéus estamos sendo assim ricamente abençoados e beneficiados através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, eu não poderia, em hipótese alguma mesmo, deixar de, nesse mês de julho ainda, fazer essa celebração
né, parabenizar a todos os atores que fizeram dessa bandeira, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente esse marco legislativo extremamente importante para a sociedade brasileira. Eu não podia deixar de fazer isso. Se eu tivesse na Câmara de Vereadores, eu com certeza, como fiz nos outros anos, faria uma grande sessão especial, convidaria toda a cidade para participar, né? Convidaria as instituições que são envolvidas com esse assunto, eu convidaria a juíza da Vara da Infância e Juventude, eu convidaria a promotora, doutora Maria Amélia, né, da Promotoria da Infância e da Juventude, convidaria os conselhos tutelares, convidaria os CREAS, os CRAs, né, as delegacias, a Delegacia da Mulher, 7ª Copinha, enfim, Núcleo da Mulher, o CMDCA. Eu convidaria as instituições, nós faríamos um grande evento para refletirmos juntos, né, a importância do ECA e a sua condução, os seus avanços e as suas limitações também. Mas eu não estou na Câmara de Vereadores, esse mandato agora, eu não fui candidato, todo mundo sabe disso, portanto não pude fazer, fiquei extremamente triste, porque é uma coisa que eu gosto, eu sou apaixonado por isso, mas independente de eu estar lá ou não, eu quero, através dessa live que estou conversando com a cidade de Ilhéus, propor à Câmara de Vereadores, de maneira remota, todas as câmaras estão funcionando no Brasil de maneira remota, que façam essa sessão especial, convide essas instituições que eu acabei de falar aqui e façam uma sessão especial, tá certo? Eu proponho a vocês, vereadores, e tratem desse assunto, tá bom? Dessa reflexão, avalie o Estatuto da Criança e do Adolescente com essas instituições, que eu sei que essas instituições e a sociedade civil, enfim, o povo, tem muito para contribuir com a Câmara de Vereadores nesse sentido, para a Câmara, através da Comissão de Direitos Humanos, tá certo? Está funcionando em consonância com essa voz da sociedade ilhéense. É um apelo que eu faço à Câmara de Vereadores que está aí. E quero dizer que eu tenho certeza absoluta, mas absoluta mesmo, que Ilhéus, cidade de Ilhéus, que é a minha cidade, a cidade onde eu nasci, cresci, onde eu me casei, onde eu tenho meus filhos, meus netos, né? Ainda será uma cidade que vai cumprir na sua integralidade as questões ligadas ao Estatuto da Criança e Adolescente. Já cumpre bem, anda bem, mas eu falo cumprir na sua integralidade, para que a gente possa ter as nossas crianças e os nossos adolescentes bem assistidos, numa rede de proteção que tenha comprometimento com essa questão, que é uma questão sine qua non na vida do ser humano. Uma cidade que não se preocupa em cuidar de suas crianças e de seus adolescentes é uma cidade sem futuro. É uma cidade sem futuro. Por quê? Se você prepara bem, se você cuida bem das crianças, você vai ter adolescentes melhores. Tendo adolescentes melhores, vocês vão ter adultos muito mais saudáveis, cognitivamente, afetivamente, né, fisicamente, espiritualmente, enfim, em uma visão holística, né, mais completa do ser humano. Então eu creio que esse é o nosso grande compromisso com a questão da política pública, né, ou das políticas públicas ligada às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Murito, Creio que vai ser muito importante. tem muito tempo ainda, se você quiser
reforçar o que você já falou para quem não estava no início da live. Então, só reforçando. Então eu estou comprometido com essa questão. Os conselhos federais, estaduais e municipais estão em pleno funcionamento, tá certo? Nossos jovens da periferia precisam ser melhores atendidos e nós precisamos cuidar das pendências que nessas políticas públicas ligadas à criança e adolescente que estão contempladas no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu vou, para aqueles que chegaram na live agora, e que não é pouca gente, eu vou repetir algumas falas minhas de início dessa live. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi instituído no dia 13 de julho de 1990. O número da lei que criou o Estatuto é a Lei 8.069. O objetivo do Estatuto foi criar um marco regulatório, um regramento para criar uma rede de proteção para cuidar das crianças e dos adolescentes na sua integralidade, certo? Na sua integralidade. Então, esse foi o grande objetivo da sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, criar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Valendo salientar que é direito da criança e adolescente que ele possa ser assistido nas suas necessidades de moradia, família, alimentação, saúde, educação, assistência social. É direito à liberdade de expressão. É direito à liberdade de expressão. Toda criança e adolescente, independente de sua raça, cor, de sua etnia, não importa, tem direito. O Estatuto veio para isso, para essas garantias de direito da criança e adolescente. Além disso, esse Estatuto veio para criar também a questão da punição a quem não cumpre com esses direitos da criança e adolescente. As instituições que funcionam, em favor dessas políticas públicas para a criança e adolescente, se elas não cumprirem o que está no Estatuto, a Justiça está aí para punir essas instituições. Está aí para punir essas instituições e fazer com que elas andem em consonância com o Estatuto, atendendo essa necessidade da criança e do adolescente. Por isso, você que está nos assistindo, entenda isso. Você procure participar ativamente dessa bandeira, dessas lutas aqui na cidade de Ilhéus, na sua cidade. Tem muita gente de outra cidade também nos assistindo, até em outro país tem gente nos assistindo. Então perceba que você precisa se envolver com isso, porque é a sua denúncia à justiça que vai fazer com que essas instituições respeitem o ECA, respeitem o Estatuto e cumpram o Estatuto em favor de nossas crianças e de nossos adolescentes. Falei também da importância dos ganhos, Dos ganhos, os ganhos que nós tivemos foram ganhos maravilhosos. Falei que na justiça, na questão do judiciário, a criação, das varas da infância através dos juízes e juízas. Falei também que através da justiça nós ganhamos as delegacias especializadas que investigam crimes contra crianças e adolescentes. Na saúde, tivemos ganhos, o acesso das mulheres aos exames pré-natal é um ganho importante, que isso ajuda no bom cuidado da criança ainda no ventre da mãe, Falei na área da educação, a questão do acesso à matrícula. Todos têm direito à matrícula, a estar estudando.
Isso foi um ganho muito grande, que antes do Estatuto não havia essa obrigação. Falei também da questão do ganho na área social, né? Na área social, que nós tivemos ganhos enormes na área social. O abrigamento, a participação dos CREAS, foram criados os CREAS, os CRAs, o CRAS, sobretudo, que é a porta de entrada para todas essas questões de vulnerabilidade social ligada à criança e adolescente, né? Os conselhos tutelares, foi um ganho enorme. O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe o ganho da questão dos conselhos tutelares. Inclusive, eu me sinto muito honrado que eu fui o vereador que tive a oportunidade de criar o 3º Conselho Tutelar na cidade de Ilhéus. Ilhéus só tinha 2 conselhos tutelares. O projeto de lei de minha autoria foi quem criou o Conselho Tutelar, o 3º Conselho Tutelar aqui na cidade de Ilhéus. E quando eu elaborei essa lei, e que o prefeito da época vetou, e nós derrubamos o veto na Câmara de Vereadores e promulgamos a lei naquela oportunidade, foi para melhorar, sobretudo, essa política de proteção, de acolhimento da criança e adolescente. O abrigo também, quem conhece a cidade de Ilhéus sabe que nós tínhamos um abrigo aqui em Ilhéus, que era um abrigo itinerante. Todo mundo lembra disso. Uma vez funcionava lá no bairro São Domingo, outra vez funcionava no bairro da Conquista, lá nos Carilos, e as crianças eram apenadas várias vezes, sofriam violência e ficavam nesses lugares que não tinham dignidade nenhuma de ser cuidar de uma criança. E a nossa luta ali na Câmara de Vereadores também, né, a bandeira que eu empunhei, fizemos com que, né, através da nossa juíza, doutora Sandra Magali, através do Comitê de Enfrentamento, nós ganhamos um abrigo que hoje na Princesa Isabel ali, o abrigo Renascer. Tudo isso por conta do quê? Do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo isso por causa do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a única coisa que a gente precisa lutar agora aqui em Ilhéus é pela delegacia especializada de crime contra criança e adolescente. Vamos conseguir, nós vamos lutar e nós vamos conseguir, porque a cidade de Ilhéus já foi a 2ª cidade da Bahia em número de casos de abuso sexual com criança e adolescente, e hoje em Ilhéus já tem casos demais. E eu não vou descansar enquanto nós não conseguimos isso. Então, eu quero, nessa data de hoje, o mês de julho, agradecer muito, mas muito mesmo, a Deus primeiramente. Agradecer a toda a sociedade brasileira, aos deputados, senadores da época, ao presidente da República, que tiveram envolvidos em construir essa peça, essa lei fundamental para o regramento da criança e do adolescente. De modo que eu me sinto absolutamente satisfeito, mas satisfeito mesmo, né? Nós teríamos a participação do Dr. Jonatas, né, nessa live, mas como nós tivemos de mudar o curso por conta de um problema técnico que tivemos, e ele não teve condições da participação, mas eu quero agradecer ao Dr. Jonatas, que através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho da cidade de Ilhéus, né, se colocou à disposição. Quero agradecer ao secretário Rubenilton, tá certo? E ao prefeito Mário Alexandre, que colocaram à nossa disposição o Dr. Jonatas para estar nessa live conosco, mas não foi possível por causa de um problema técnico. Mas eu quero que a participação dele aqui enriqueceria mais ainda a nossa live de celebração. É momento de celebrar, de se alegrar, de agradecer a Deus, de comemorar a criação da Lei 8.069
que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, para mim, nos últimos tempos no Brasil, um dos grandes marco regulatório, tá certo? De um país que pensa em ser um país grande, pensa e é um país grande. Nós somos um país desenvolvido, não é em desenvolvimento, não, desenvolvido, de gente inteligente, que pensa, que atua, que trabalha, que tem dignidade. Nós somos esse país e a cidade de Ilhéus está inserida nisso aí, que é uma cidade de gente comprometida, gente que gosta de ver as coisas andarem corretamente, e nós temos apenas que celebrar esse estatuto que veio para proteger, para dar as garantias de direito às nossas crianças e às nossas adolescentes. Tem uma pergunta aqui do Baretas Belmonte. Professor, será possível implementar um projeto de inclusão dos jovens ao esporte para minimizar o desvio deles? Excelente pergunta essa, Bareta, excelente pergunta. Se você for lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ler o Estatuto, você vai ver que é garantida à criança e ao adolescente a prática do esporte e lazer. Do esporte e lazer. E aqui na cidade de Ilhéus, nós estamos precisando urgentemente, e eu vou fazer isso. Vocês sabem, quando eu falo que vou fazer, é porque eu vou fazer. As pessoas confiam quando eu digo que eu vou fazer. Eu vou fazer um grande fórum de discussão do esporte de Ilhéus. Eu vou fazer. Vou fazer esse fórum de discussão do esporte porque eu sinto que Ilhéus precisa se organizar nessa área esportiva. É preciso criar políticas públicas concretas e efetivas para que a criança e a adolescente tenha acesso ao esporte aqui na cidade de Ilhéus, que tem o esporte, né? Então, eu vou convidar todas as instituições ligadas ao esporte de Ilhéus, as ligas, vou convidar as associações esportivas, né, de todos os esportes em gerais, convidar os interessados pelo esporte, o pessoal de arbitragem, os professores de educação física. Eu vou convidar todo mundo para que a gente, em um grande fórum em Ilhéus, de pelo menos uns 2, 3 dias, eu quero trazer uma pessoa para falar sobre marketing e organização esportiva, e a gente, a partir dessa grande discussão do esporte de Ilhéus, nós criamos um grande projeto que tem ações de curto, médio e longo prazo para atender nossas crianças e nossos adolescentes de acesso ao esporte. Você já imaginou? Esses jovens, hoje nós temos aqui em Ilhéus, isso virou rotina, muitos jovens morrendo muito cedo por causa dessas brigas entre eles, essas facções, e isso muitas vezes acontece porque falta de políticas públicas para o esporte, que nós precisamos construir, e eu vou fazer isso. É isso para que os jovens da periferia, dos bairros periféricos, eles possam lá ter o seu professor ensinando o futsal, o basquete, o vôlei, o handball, o atletismo, tá certo? Possam praticar o seu surf, possam fazer o seu skate, seu ciclismo, entende? Seu futebol, sua natação, ser inserido no esporte para poder, a partir do esporte, ele não se desviar para outros caminhos, como tem acontecido aí. Nós temos perdido muitos jovens para essa questão da violência por conta desses acessos. E a gente precisa se penitenciar no que a gente, né, não está funcionando. E o esporte é uma área que a gente precisa abranger, sobretudo nos equipamentos também esportivos. É preciso que nos bairros periféricos da cidade nós tenhamos uma estrutura esportiva, no que eu digo, o seu ginásio de esporte coberto, né, uma quadra, né, pode ser uma quadra até de cimento, mas que seja coberta para que tenha as suas escolinhas nas suas quadras poliesportivas, entendeu bem? Fazer a parceria com as escolas do bairro,
para que essa escolinha funcione também dentro dessa escola. Nas aulas de educação física, a gente implantar mais esporte, retornar os torneios, os eventos, campeonatos que envolvam essa juventude, tudo junto, das escolas particulares e públicas de Ilhéus, e não separadamente, segregando o jovem através do esporte. Não pode acontecer isso. Então, eu estou me comprometendo e eu vou fazer esse fórum para que a gente crie políticas públicas de acesso ao esporte para cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem outra pergunta aqui, Gurita, do WS1979 Silva. Gurita, quais benefícios que Ilhéus terá com essa delegacia? Se Ilhéus, excelente pergunta, eu gosto das perguntas objetivas. Se Ilhéus ganha a delegacia, se o governo do estado chega aqui em Ilhéus e implanta a delegacia especializada de crime contra criança e adolescente, qual vai ser o ganho? Todos os processos ligados a criança e adolescente por violência ganharão mais celeridade para chegar à justiça. A investigação, o serviço de inteligência, nós sabemos que para chegar ao infrator é preciso investigação. E essa investigação só vai acontecer de maneira mais eficiente se tiver essa delegacia especializada que investigue o crime, formule o processo e apresente a denúncia à justiça. Se essa delegacia, os processos vão para a DEAN, para a Delegacia da Mulher, ou vão para a 7ª Corpim e se misturam ao processo de outros crimes. Quando o processo contra criança e adolescente vai ser julgado, já perdeu a graça. Entendeu, meu querido William, né? Que fez WS, fez essa pergunta. Esses serão os ganhos que, com a implantação da delegacia especializada, e com certeza as nossas crianças terão esse direito garantido que está constituído dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero neste momento agradecer mesmo, agradecer a minha equipe de marketing que de uma forma tão profissional organizou essa live, né? Agradecer a Guto, a Júnior, a Marcos Meirelli, a Edno, a Paulinho, a Josemar, o nosso coordenador de marketing, tá certo? A todos vocês, Adriano, meu amigo Adriano, que organizaram essa live com muito carinho, com muito profissionalismo, para tratar de um assunto de extrema relevância, essa celebração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero agradecer muito a todos vocês, quero agradecer ao povo de Ilhéus e de fora de Ilhéus que está nesse momento nos assistindo e contribuindo para que essas informações sejam multiplicadas no dia a dia com toda a sociedade. Eu creio que uma das coisas mais importantes que existe na vida do ser humano é a informação, não é verdade? Que cria o conhecimento, que gera cultura, e isso enriquece qualquer ser humano. E eu, como sou um eterno aprendiz, apesar de ser professor, de ser um educador, fazendo 40 anos como educador esse ano, sou muito grato a Deus por esses 40 anos como educador, mas sou um eterno aprendiz. Sei que nada sei e preciso aprender muito com todos, sempre permanentemente. Aqui neste momento, eu estou apenas dando a minha singela contribuição de algo que eu tenho paixão no meu peito, no meu coração, e que vou defender de unhas e dentes até o último dia de vida, que é a criança e o adolescente, por entender que se nós cuidarmos de nossas crianças e dos nossos adolescentes,
se nós dermos proteção, dermos amor, dermos as condições deles se desenvolverem com equilíbrio, com liberdade, com harmonia, certo? Com atenção, nós teremos adultos muito mais saudáveis na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, eu quero, mais uma vez, encerrando esta live, que eu considero uma super live, né, na nossa cidade, no tempo atual, chamar mais uma vez, quero propor à Câmara de Vereadores, que ainda dá tempo, ainda não chegamos ao final do mês de julho, é a proposição de quem foi vereador e sabe que vocês são importantes para a cidade. Tenho um profundo respeito pelo poder legislativo, profundo respeito pelo poder legislativo, tá certo? Profundo respeito. Quero propor a vocês que façam uma sessão remota, convidem a juíza da Vara da Infância e Juventude, doutora Sandra, convidem a doutora Maria Amélia, tá bom? Convidem a Delegacia da Mulher, a 7ª Copinha do Delegado, convidem os conselheiros tutelares, convidem o CMDCA, tá bom? Convidem para poder criar esse grande momento de celebração, de reflexão dos 30 anos do ECA, né? Do Estatuto da Consciência Adolescente. Fica uma sugestão aqui de um colega de vocês, que tem profundo respeito por vocês e pela Câmara de Vereadores, né? E preste homenagem mesmo, tá certo? A esse estatuto, às instituições que se esforçam para cumprir esse estatuto, tá certo? E eu quero, dentro dessas instituições, referendar o prefeito Mário Alexandre, né? Eu percebo a preocupação que o prefeito Mário Alexandre tem tido com essa área. Eu percebo nele a preocupação pelo funcionamento, pelos atores que estão trabalhando nas instituições de maneira séria, de maneira comprometida, e a gente percebe isso. Só para concluir, eu me lembro aquele abrigo Renascer, em outros governos, eu tinha que estar constantemente protestando, indo para lá para ver a situação, e faltava comida, e o lugar largado, até a porta de entrada, e Guto falou aqui que trabalhou lá e via as condições como era. E nesse governo Felipe Alexandre, você chega lá, tudo bonitinho, cuidadores, psicólogo, assistente social, tudo arrumadinho, bonitinho, sob a administração daquela moça, parece que é Adriana o nome dela, pessoa que eu tenho profunda admiração. Então eu creio que o prefeito tem feito a sua parte, e nós, como sociedade civil organizada, né, e as instituições, precisamos nos somar àqueles que querem fazer o melhor, e eu sinto isso muito bem. Então, eu estou muito grato a todos, né, que atenderam ao nosso convite para assistir a essa live, nesse bate-papo de uma questão tão importante, de uma celebração tão importante, que é os 30 anos da criação da Lei 8.069, de 13 de julho, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou muito feliz, muito grato por ter participado dessa live junto com vocês. Muito obrigado por você dispor de seu tempo para estar aqui conosco. Que Deus muito abençoe sua vida, muito abençoe sua casa, muito abençoe a sua família. E eu tenho certeza absoluta que, se nós nos unirmos em um só objetivo, o futuro será bem melhor para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e uma boa noite a todos.